João 2:1. 3 dias depois houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração durante a festa. O vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: ele não tem mais vinho. Jesus disse: mulher, isso não me diz respeito, ou o que tenho eu contigo? Respondeu Jesus: minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos servos, aos empregados, aos disponíveis: façam tudo o que ele mandar. Maria tinha autoridade na casa, hein? Mandar na casa dos outros assim. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Quantos? 80 e 120 litros. Quantos potes tinha? Aí você multiplica. Quem falou 2? Quem foi que falou 2 aí? 2. Quem falou 2? Quem foi? É 6, viu? 6 potes. O irmão Geraldo tem a voz de locutor, né? Enche os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tire um pouquinho e leve ao mordomo da casa. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados, os servos, obviamente soubessem. Então chamou o noivo: ei, chega aí. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, estão embriagados, cheio, serve o vinho de menor qualidade. Mas eu estou observando, quando eu provei isso aqui, esta Bíblia, tá? Você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Diga amém. Soberano e eterno Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, por essa semana tão gloriosa, tão maravilhosa. Sei que os irmãos também tiveram uma semana assim, algumas correrias, algumas lutas, algumas percalços, mas estamos aqui para glorificar o teu nome. Pai Santo, Espírito de Deus, o Senhor sabe que a gente leu um pouco em casa, e eu peço que o Senhor abra meu entendimento para poder passar aquilo que a gente leu. O Senhor venha me ajudar a pregar, para suprir as nossas necessidades na manhã desse dia, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, né? Bom, é um texto bem conhecido, eu já preguei muitas vezes nesse texto, acho que aqui também, essa igreja. Jesus, ele está começando seu ministério, né? Ele está começando seu ministério. Se você for lá em Lucas, no capítulo 5, você vai ver Jesus chamando Pedro, chamando Tiago, chamando João, né? Chamando eles para o ministério. Jesus está começando seu ministério. E João Batista está na beira do rio Jordão, batizando Ana Paula. Daqui a pouco Jesus passa lá. Aí João Batista fala assim: ei, olha lá, presta atenção ali, ó. É aquele lá, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí quando João fala aquilo, eu não vou lembrar o nome dele não, irmão. Deuclier, glória a Deus, parceiro de oração. Aí, irmão, quando João Batista fala isso, os 2 discípulos, Danilo, que estavam com João, um deles é André, você vai confirmar isso em João 1,35 a seguir. E quando eles escutam João falar isso, aí eles começam a seguir Jesus. Aí Jesus olha para trás e ainda vem 2 caras seguindo ele. Aí Jesus pergunta: o que é que vocês querem? Jesus está perguntando: o que é que você quer? Você veio fazer aqui? O que é que você está querendo, me seguindo? Qual a tua intenção? Por que você me segue? O que é que vocês querem? Aí eles falam assim: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Aonde estás hospedado? Aí ele fala: vem comigo. E eles foram, entraram numa casa e ficaram o resto do dia com ele. E um desses era André. André, por sua vez, procura achar Simão, seu irmão, e fala: achamos o Messias. E leva Simão até Jesus. Quando Simão chega até Jesus, Jesus fala assim: tu és Simão. Ele já sabe tudo. Tu és Simão, filho de Jonas. Tu se chama Pedro, mas agora tu se chama Simão, Cefas,
que em aramaico é Cefas, né? Tu serás chamado Pedro. Aí fica ali, daqui a pouco Jesus vai para as partes de Filipe e acha Filipe. Filipe chama Natanael, achamos o Messias, lá de Nazaré, filho de José. Aí Natanael, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí vem comigo que eu vou te mostrar, veja você mesmo com os seus olhos. E quando Natanael vai se aproximando, Jesus fala assim: eis aí um verdadeiro crente, que não faz rolo com ninguém, e tem um caráter excelente, sem dolo. Aí Natanael, o senhor me conhece de onde? Antes que Filipe te chamasse, eu vi você debaixo da figueira. Mestre, tu és o rei de Israel, tu és o ungido de Deus. Aí Jesus fala assim: porque eu falei uma pequena coisa, você já crê? Pois coisas maiores verás, e vereis os anjos de Deus descendo e subindo, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então Jesus está montando seu ministério. A Bíblia diz que depois de 3 dias desses acontecimentos que eu falei, 3 dias depois, acontece um casamento. Acontece o que mesmo? Um casamento, bodas de Caná. Um casamento em Caná da Galileia, cerca de Cafarnaum até lá, uns 16 km mais ou menos. Foi o tempo que Jesus andou até lá. E a Bíblia diz que o casamento vai acontecer, e Jesus agora vai com seus discípulos. Vai com quem? Discípulos. Não são apóstolos ainda, são discípulos. Ele agora está com 6 discípulos. Veja, André, Natanael, Filipe, Pedro, Tiago e João. Ele tem 6 discípulos agora. Não são apóstolos, são 6. Aí ele pega esses 6 discípulos, está começando o ministério, e recebe um convite. Ele recebeu o quê? Um convite. Ele recebe um convite. A mãe de Jesus tinha muita influência nessa casa, porque a Bíblia não diz que ela foi convidada, ela já estava lá. Talvez ela era parente do noivo, da noiva, sei lá, ou um vizinho muito querido, ela já estava lá. E a Bíblia diz que Jesus também foi convidado para o casamento de seus discípulos. E chegando lá no casamento, a Bíblia diz que está rolando a festa, vinho para lá, vinho para cá, todo mundo tomando um ali, dando uns glória ali, ei, shalom. Daqui a pouco Maria chega no ouvido de Jesus e fala assim: o vinho acabou, eles não têm mais vinho. Jesus fala: mulher, que tenho eu contigo? O que a gente tem a ver com isso? Ou seja, eu sou só um convidado. Irmão, Jesus não foi ingrato, nem desrespeitoso com Maria não, tá? O que tenho eu contigo, mulher, ou mulher, o que tenho eu contigo, é uma forma carinhosa de tratar de respeito com as pessoas mais velhas. Então ele não foi ingrato, até porque Jesus era submisso a seus pais aqui na terra. Está lá em Lucas capítulo, não põe agora, mas é capítulo 1, versículo 52, é dizer isso aí. Mas se não fosse, não põe não. Aí Jesus fala assim, aí Maria chega nos servos, nos empregados do banquete, do buffet, tem um buffet acontecendo, chega nos empregados, a galera do buffet, né, fala assim: olha, façam tudo o que ele mandar. Agora, meu irmão, de quem é a casa? É de Maria? A casa é de Maria? A casa é de Jesus? Mas Jesus agora tomou conta da casa, ele que dá ordem agora é ele que manda. Maria sabia que a solução do problema não estava em ninguém, nem no noivo, nem no anfitrião, nem no mestre de cerimônia, em ninguém. A solução estava na pessoa de Jesus Cristo. Então ela fala assim: façam tudo o que ele mandar. Jesus olha e vê 6 talhas, 6 potes de pedra, tudo vazio, sem água, e fala para os empregados: encham de água essas talhas. E a Bíblia diz que eles obedecendo, o segredo é o quê? Obedecer à voz de Jesus. Eles poderiam falar: o senhor manda aqui, o senhor dono, o senhor noivo para mandar, mas não, a Bíblia diz que eles obedeceram ao que Jesus falou, e encheram, e encheram até a tampa. A Bíblia diz que ficaram cheias até em cima. Tem gente que faz só pela metade, faz só um quarto, um terço, mas tem que fazer até em cima. Cadê os que vão fazer até em cima, obedecer até transbordar em nome de Jesus Cristo? E a pessoa: vai lá dar uma arrumada na igreja. Eu arrumo, mas não lavo. Eu passo o pano, mas não seco. Marido, lava a louça, lavo, mas não enxugo. Balança o menino, balanço, mas não dou de mamar. Então faço só pela metade. Aí encheram até a tampa, irmão. Agora Jesus fala assim: agora tire um pouquinho dessa água e levem para o mestre de cerimônia, o mordomo da casa. Eles tiraram um pouquinho, levaram para o mestre de cerimônia. Olha, senhor, vê se esse vinho está bom, por favor. Ele diz que é assim, né? Que prova vinho. Eu não sei,
para beber não, tá? Que sai daqui não, tá? Não é para você ir beber que sai daqui não, tomar uma não. Cadê o noivo? Cadê o noivo? Tá ali. Chega aí. Aí põe a mão, eu imagino, tá? A mão no ombro do noivo. Chama a atenção de todo mundo. Porque quando Deus quer honrar, Ele faz assim. Chama a atenção de todo mundo e põe o camarada que vai ser honrado no meio e honra. No meio de todo mundo. Quem quer ser honrado? Deixa eu ver. Olha, tem gente que nem a mão levantou. Que não quer ser honrado, não. Quer não, quer não. Aí, irmão, ele põe a mão e fala: ei, todo mundo põe primeiro o vinho bom. E depois que todo mundo está embriagado, que não aguenta mais nada, está só o pó, aí dá aquela cachaça inferior. Mas eu estou percebendo que nesse casamento, tu guardaste até agora o melhor vinho. E com isso Jesus manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Já quer distribuir? Primeiro, irmão, Jesus, Ele é na terra andando, era e agora é, Deus é um Deus sociável. Jesus aproveitou esse momento de casamento para se socializar. Jesus não era aqueles fariseus religiosos que não se mistura com ninguém. Porque tem crente que nem para comer vem. Não vai não, misturar não. Mas é um banquete, não quero. Jesus não rejeita convite, irmão. Ele aproveitou o momento para se socializar, para fazer uma comunhão com o pessoal da vila. Porque ele sabia, ele entende que era honroso ele ir naquele casamento. Então ele aceitou o convite para ir naquele casamento. Deus, na viração do dia, todo dia ele vinha à tarde. Que hora? À tarde, conversar com Adão. Porque Deus é um Deus social. Pastor, mas eu sou muito recatado. Eu sei, cada um tem um extrovertido, outro é recatado, outro fala muito, outro fala pouco. Mas, irmão, falando pouco ou muito, tu tem que se socializar, tu tem que juntar. Tu não pode estar numa igreja de 30, 40, 100 membros e querer viver isolado. Porque nós somos uma comunidade, é necessário estar sociável. Lá no Inamar a gente fazia muito churrasco. Nos domingos não era Socorro. 90%, 98% ia para o churrasco. 2% sempre faltava. É que não deu para ir. É que não queria se socializar. Chama eu para o churrasco para tu ver se eu não vou. Vou correndo. Então Jesus ele se associa com as pessoas. As pessoas falavam assim: mas não é legal estar em festa. Crente não pode estar em festa. Crente não pode estar em festa, irmão. Aí o camarada falou: mas Jesus ia na festa, irmão. Não ia, irmão, Jesus ia na festa. Não ia, irmão, Jesus não andava em festa, Jesus é santo. Irmão, aqui João 2, ó. E Jesus foi convidado para o casamento. Não deveria ter ido. Não deveria. Foi porque quis, mas não era para ir. Quantos estão entendendo? Está afiado aí? Lucas 7:33 e 34, falando sobre Jesus ser associável. Deus ia todo dia na viração do dia conversar com Adão, e Adão conversava com Deus, falava dos projetos do dia, o que fez, o que não fez, e Deus gostava daquilo, e Deus gosta disso. Deus é um Deus social. Quem se isola busca seus próprios interesses. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: aí está um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Jesus não perdia uma festa não, irmão. Jesus não deixava nenhum convite para trás. Todo convite que era lançado para, independente se era fariseu, se era pobre, se era rico, chamou, ele ia. Como que eu vou salvar as pessoas se eu não vou até onde elas estão? Puxa um pouquinho para baixo aí, Bia, o versículo 36 do mesmo capítulo.
Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa, ou tomou lugar à mesa. É para o quê? Eu quero fazer um almoço para o senhor. Demorou, simbora. Tanto é que quando Mateus se converte, Jesus chama ele faz um banquete, um churrasco para Jesus, e a Bíblia diz que os fariseus em volta, porque tem gente que não come, mas fica criticando. Que é isso, o homem diz que é santo comendo com pecador. Aí Jesus entende, ouve a voz do coração deles e fala assim: vem cá, eu não vim para os justos não, eu vim para os pecadores. Não precisam de médicos sãos, mas os doentes. Ninguém vai no médico saudável, irmão, marca uma consulta, o médico pergunta: o que é que você quer? Não tem nada não, eu estou bem, eu vim só ver o senhor. Não, a gente vai no médico, tem gente que vai nas últimas, né? Não cai de jeito nenhum, aí vai com o negócio está pegando fogo. Então a gente vai para o médico porque precisamos do médico, e o médico dos médicos está aqui nessa manhã para curar, para sarar, para restaurar e para dar transformação na tua vida. João 1,14. Vamos se associar, né, Iago? Ele ficou bem aqui nessa guitarra? Tá bom então. É João 1,14, tá? É João 1,14, tá, filho? Obrigado, tá? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de... O verbo se fez carne e habitou. Irmão, habitar não é passar uma temporada. Jesus não quer passar uma temporada com a gente. Jesus não quer um domingo só com a gente. Jesus, ele quer a semana inteira, ele quer o mês inteiro com a gente. Ele veio habitar é fixar endereço. Ele fixou endereço em você, ele habita em você. Ele veio morar, deixou a sua glória e veio morar na terra dentro dos crentes. Cadê os que tem Jesus morando dentro? Cadê você? O Salmos 91, minha esposa ontem mandou para mim, leia o Salmo 91 que é poderoso, Billy Graham. Minha irmã está lendo Billy Graham agora, minha esposa. Olha, Billy Graham é um grande pregador, ele morreu já, então, Billy Graham. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu socorro, o meu auxílio, e nele confiarei. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Aquele que habita no esconderijo do alto, habitar é morar. Tem crente que gosta de temporada, é igual férias, casa de praia, igual a Renata foi agora, passar uma temporada. Jesus quer compromisso. Ele quer habitar, Ele quer morar, Ele quer estar junto, Ele quer comer com você, Ele quer comer comigo, Ele quer amanhecer o dia e você está do lado dele e Ele do lado de você. Lucas 15:1. Todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Fala aí, irmão. É uma religiosidade danada na minha vida. Onde um dia eu vi, segura lá onde você estava, meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quando minha esposa teve uma visão de madrugada, a gente lá no mundão, eu me convertendo, Jesus me chamando, ela falou: eu tive um sonho, 5 da manhã. De que sonho foi? Eu sonhei que tinha um pastor aqui arrumando a lâmpada, e a lâmpada se apagava e o pastor desmaiava, e da TV abria uma tela sozinha, e saía um camarada feio de dentro e falava assim: eu tirei o emprego dele, quero vê-lo mendigando sobre uma cama. Eu falei: mulher, e agora? Eu com medo danado, assim, com medo, não sabia nada, e agora? Ela falou: agora só Jesus pode, que esse camarada.
Eu digo, vamos para Jesus então. Oh, aleluia. Alabadabás, cadê? Jesus é poderoso, Ele quebrou o valente no meio, expulsou ele da casa, limpou a casa, entrou dentro do coração. Os pecadores iam até Jesus, se aproximavam para ouvi-lo. Irmão, muitas vezes nós somos tão religiosos que os pecadores têm medo da gente. A gente põe aquela aparência de crente, de santo. Hoje eu vi no trem e o bêbado do meu lado em pé aqui, mas estava falando alto demais. Eu digo, bom, se for cachaça eu vou acabar num soco com ele. Cachaça, porque cachaça não sai com oração, né? Só o demônio que sai, cachaça não sai. Aprenda, viu? Se você vê um cara perturbado, cheio de cachaça, e você vai orar para repreenda, não. Aquilo é safadeza. Viu? Você pega aqui a dele aqui, ó, igual a Adélio fez no Inamar. O cara entrou com uma faca dentro da igreja. Irmão, era aventura no Inamar, era aventura, hein? O cara entrou com uma faca e vem para o altar. A Adélio tomou a frente aqui, pegou na mão dele aqui, dobrou o braço dele bem calminho aqui. E ele, a Adélio, vamos para fora aqui, ó. É assim, irmão. Então, às vezes a gente põe uma capa e ele me chama de advogado, o crente, o bêbado. Tu é advogado, tu é advogado. E eu, Aí a outra moça crente do outro lado, o outro com a Bíblia na mão dentro do trem, lendo a Bíblia. Mas ali hoje eu li a Bíblia na estação. Não peguei celular, fiquei lá. Nunca mais tinha feito isso, não é comum agora? Não é coisa comum, né? É uma coisa incomum. Você na Bíblia assim na estação. Eu fiz isso, bem de boa. Então, o pecador tem que ter acesso a gente. As pessoas tinham acesso a Jesus. Porque João 1,14, que a gente leu aqui, ele é cheio de graça e de verdade. Quando Jesus pregava, irmão, as pessoas ficavam maravilhadas. Que é isso? Que mensagem é essa? Onde ele vai pregar de novo? Ah, na outra aldeia, vou lá também. A Bíblia diz que as multidões afluíam. Jesus era tão imprensado quando ele estava pregando, que ele falou assim, certo dia em João 6, ele falou assim, eu vou ali, vamos escondidos tirar umas folgas aqui, porque está todo mundo cansado. Pegaram o barquinho, foram para o outro lado, e a multidão rodeou a pé, irmão. Quando Jesus chegou lá, a multidão já estava lá, porque ele tinha graça para pregar. O Espírito Santo trabalhava de maneira tremenda. E é isso que a gente busca, nós que somos pregadores. Chama o Espírito Santo para pregar, para mostrar, para desenhar, para falar aos corações. Porque eu não conheço seu coração, mas Deus conhece nessa manhã. E a mensagem vai de encontro à sua necessidade. Segundo, chame Jesus também quando as coisas aparentemente estejam bem. Convide Jesus quando também as coisas estiverem aparentemente bem. Porque a gente só chama Jesus, só faz campanha, só vai para o monte, só vai orar quando o negócio está apertando. Quando está tudo bem, a gente nem ora. A gente nem ora, nem busca, nem lê um versículo. Não, eu estou bem, cheio. Dinheiro na conta, saldo gordo, dinheiro na conta. Se eu quiser comprar aquilo, eu compro. A gente nem ora, irmão. Mas o jogo pode virar do dia para a noite. Abimael pregou aqui domingo passado que estava tudo bem, mas daqui a pouco vem a tempestade, as coisas podem virar. Então chame Jesus quando tudo também estiver bem. Tem coisa melhor? Você está tomando um café em casa e você lembra de Jesus. Hoje a Flávia cantando esse louvor maravilhoso que eu gosto particularmente. Esse louvor é muito lindo. Virá o Rei Jesus. Meu coração deseja vê-lo. Irmão, quando eu lembro de Jesus, da pessoa de Jesus, eu fico até envergonhado, né? Porque miserável que nem eu sou, eu fico, meu Deus, como o Senhor pode chamar uma pessoa dessa? Senhor, como é que o Senhor vai fazer com aquela igreja CAP, com um pastor que nem eu, que nem busca como deveria, só fica trabalhando 12 horas na rua, tem tempo para as ovelhas, não visita ninguém, o que o Senhor vai fazer comigo, hein? E ele calado, mandando eu vir para a igreja. Porque o sucesso, a bênção, o poder não está nas minhas mãos, mas está naquele que fez a promessa. Aleluia, o meu papel, o seu papel é crer naquele que fez as promessas. Essa igreja tem promessa, foi dada em visão, foi dada em revelação, foi dada em sonho. E ter galeria, e não é aqui, viu, nesse lugar. Ter galeria, ser uma igreja muito grande, potentosa, e muitas almas glorificando e exaltando o nome do Senhor. Quem é que vai estar lá comigo? Deixa eu ver. Vai ter alguém que vai querer estar lá comigo?
crê. O problema é seu. Eu creio. Oxe, nadou que só e agora vai morrer na praia? Não. Oxe, está errado. Quer dizer? Ficou lá. Deuteronômio, eu gosto muito desse versículo, capítulo 8, versículo 10. Irmão, quando as coisas estiverem bem, agradeça a Deus. Agradeça. Lembra o leproso em Lucas 17, não lembro agora o versículo. Acho que é versículo 10, mas não conheço não, deixa esse outro. Quando eles receberam a cura, teve um que olhou e falou: rapaz, estou curado, não posso ir lá no sacerdote, eu tenho que voltar lá. Jesus se alegrou. Cadê os 9? Não era 9? Tinha 9, ou tinha 10, cadê os 9? Eram 10 que estavam pedindo, eram 10 que fizeram o clamor, eram 10 que fizeram campanha. É assim, a gente faz campanha na igreja, depois o pastor nunca mais vê, e sai por aí fazendo campanha, nem volta lá para contar a bênção, para alegrar o coração dos crentes que orou junto. Sim ou não? Eu não estou bravo, não estou nervoso, não estou não. Fique tranquilo, não estou nervoso. Eu estou bem, irmão, graças a Deus. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Manda mais um. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus estatutos, que hoje ordena a vocês. Não aconteça que depois de terem comido bem, ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado. Tenho casa de praia, casa de campo, tenho apartamento. Manda mais um. De aumentarem seus rebanhos, a sua prata, o dinheirinho no banco, e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso. E vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito. Deus tirou tudo do Egito, rapaz. Deus me tirou do Egito. Tu não era nada, eu não era nada. Hoje nós somos servos do Deus Altíssimo. Não era nada, irmão. Eu comento com o pessoal no Uber que irmão, eu tinha 22 anos, parecia que eu tinha 50. Irmão, eu era mais feio do que isso aqui. Irmão, eu era muito feio, irmão. Eu nem mostro as fotos lá que eu tenho do álbum lá com a Renata de vez em quando. Não era minhas fotos, não, deixa sair, pelo amor de Deus. Cheio de cachaça, cheio de mulher, cheio da noitada, mentiroso, enganador. Eu era traidor, miserável, merecia a morte, mas Ele resolveu me chamar. Tu tá hoje bonito, tu tá, mas tu não era não. Além da feiura física que tu tinha também um pecado nas tuas costas. E por causa desse pecado, o Filho de Deus veio, habitou entre nós e morreu na cruz do Calvário de braços abertos para te dar liberdade. E tu está hoje aí, eu não sei se eu quero ir para o culto, eu não sei se eu vou ser hoje. Para com essa besteira. Tu acha que Deus vai perder alguma coisa se tu não vir? Não, quem perde é tu. Vou lá hoje para alegrar o coração de Deus. Oh, meu Deus, tu não entendeu nada do Evangelho. Da terra da escravidão, manda mais um. Ele os conduziu pelo imenso e terrível deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e pôr vocês à prova, para lhes fazer o bem no final. Não digam, pois, no coração: a minha capacidade é a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda essa riqueza. Antes lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é quem dá a vocês a capacidade, a força, o vigor para produzir riqueza. Tu vai trabalhar porque Deus te sustenta. Eu estou indo trabalhar porque eu sou muito forte. Tu abre o olho de manhã porque Deus faz ele se abrir. Tu lava o rosto de manhã porque Ele faz você lavar o rosto. Tu pega um ônibus, vai para o trabalho porque é Ele que está dando essa força para tu. Tu não é nada sem Ele. Sem mim nada podes fazer. Entenda. Eu sou o jacaré e um bicho d'água. Eu faço e aconteço. Tu é nada, rapaz. É
nada, não era nada. Confirmando a aliança que jurou a seus antepassados, conforme hoje se vê. Tá bom até aí. Quando as coisas não estiverem bem, chame o Senhor também. Pergunto por quê? Os noivos não tinham visto milagre. Ninguém tinha visto milagre ainda. Mas falaram, eu vou chamar ele para o meu casamento. Mas ele é filho de Maria. Não, mas eu quero honrar ele. Você não sabe que se a chave vai virar, a chave vai virar. Você não sabe, nós não sabemos. Quando minha esposa quebrou a perna em 2 lugares, no quintal de casa, nós estávamos aqui a todo vapor. Lembra, Danilo? Feijoada a gente fazia, aluguel tudo em dia. A gente fazia 700, 800 por semana aqui na feijoada. Pagava aluguel, comprava cadeira, comprou um monte de coisa. Do nada minha esposa quebra a perna em 2 lugares, o joelho e embaixo. Foi lá fora, e a mãe dela em casa, passando uma temporada na minha casa, e o padrasto dela, que o pai dela faleceu. E a gente sem dar atenção para minha sogra, deixava minha sogra em casa, vinha para Diadema cuidar dos irmãos. E a minha sogra lá, só. Deus falou para ele. Quebrou a perna da minha esposa. Permitiu. Aí, irmão, eu vim aqui, desativei a cozinha, parei com tudo. E a gente foi cuidar da minha esposa. 7 meses, 2 meses fazendo necessidade na cama. Mais 2 meses, 3 meses de cadeira de rodas. Tocava no pé dela, ela gritava. Tem um ferro na perna da minha esposa, dentro do osso, daqui a aqui. Ela falou que não sentia nada, mas viu o barulho da marreta empurrando aquele ferro para dentro. Foi tão terrível que o médico procurando um espaço na quebradura para aplicar anestesia. Eu vendo aquilo, eu fui desmaiando, não aguentei. Minha esposa é forte. Doutor, ele está desmaiando, não vai aguentar não, tire ele daqui. Porque é melhor você sentir a dor do que ver o seu amor sentindo a dor. É ou não é? Dê socorro. É melhor você sentir do que ver um filho seu sentindo. Você não aguenta. E eu e ela somos a mesma carne. 3 meses cadeira de roda, mais 4 meses de muletas, depois mais 1 ano de bengala. Ela ainda manca até hoje, minha esposa. Mudou na nossa vida, mudou tudo. O jogo pode virar. Né, Paula? Provérbios 16, Paula, versículo 1, 2 e 3. Uma mensagem para você. Confia ao Senhor os teus projetos, que os teus planos darão certo. Dá uma posse aí. Tem hora que é choro, tem hora que é luta. E a igreja fechando e o povo indo embora. E aí, né, Danilo? E se acabando as ovelhas indo embora. Alguns estão. Semana passada eu vi um ali na esquina tomando a cervejinha. Eu olhei, nem conheci. Poxa, é tu, é? Levantou, deu um abraço nele. Falei, rapaz, o céu está esperando a gente. Naquele dia eu quero ver você lá. Foram embora, alguns prostituíram, adulteraram, outros foram para a cachaça. E nós não estamos aqui porque somos melhores. Não. Aqueles não resistiram à provação. Nós estamos aqui, ó, e gatinhando aqui, ó, e lutando para ficar em pé. Então se anima nessa manhã. Chama Jesus quando tudo estiver bem também. Honra o Senhor quando as coisas estiverem bem. Os noivos não tinham visto milagre, mas falaram, eu quero honrar a pessoa dele. Eu quero chamar também o Jesus, esse pregador que está saindo aí agora, está chamado Jesus, ele já tem 6 discípulos. Eu quero chamá-lo também, ele e os discípulos, porque o convite foi à parte. Maria estava na casa, mas o convite à parte para Jesus e os discípulos. Foi a melhor coisa que ele fez na vida dele. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 6, devemos nos aproximar do Senhor com 2 coisas. Primeiro, crer que Ele existe. E segundo, Ele é galardoador dos que o buscam. Deus tem prêmios para nós, irmãos, ainda nessa terra.
Deus tem vitória para nós sim. Deus tem um riso preparado para colocar na sua boca. Aí se você for que nem eu, que não tem dente natural, ri assim mesmo. Ah, mas eu não tenho dente, ri sem dente. Mas aproveita a alegria que Ele está preparando para a tua vida, ainda nessa terra, em nome de Jesus. Jesus salvou os noivos. O casamento judaico, quando a pessoa não tinha muito dinheiro, fazia uma festa de 3 dias. Casamento aqui é só um dia, né? Só uma noite. Casamento judaico, quando a pessoa era pobrezinha, fazia 3 dias de festa. Quando tinha um gadinho, aí fazia uma semana de festa. E quando era muito abastado, fazia 1 mês de festa, casamento. O rei Artaxerxes, ele fez 1 ano e 6 meses de festa. 6 meses de festa. Foram 6 meses servindo a nobreza, e depois faltava 1 mês para acabar. Ele chamou o povão. Será que o cara tinha dinheiro, irmão? É muita grana. Tem um cara rico hoje aí, o cara não é nada diante dos homens do passado. Os homens tinham muito dinheiro, irmão. Salvou os noivos, por quê? Olha a vergonha, irmão, a vergonha eterna que esses noivos iam passar. Todo mundo que os visse no mês seguinte, no ano seguinte, olha lá, convidou e não deu bebida para o povo, chamou e não bancou a festa, olha lá, faz as coisas e não termina, olha lá, é assim que vão falar da gente, é assim que vai falar de tu começa um negócio e não termina, tu começa mas não termina, e o povo está de olho, olha lá, começa e não termina, põe a mão, depois tira a mão. Jesus falou o quê? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é digno do reino dos céus. Põe a mão aí e segue o rumo, segue firme, em nome de Jesus. Vergonha, eles iam passar uma vergonha eterna. Mas quem estava na festa? Jesus estava lá. Sim, Senhor, eu lembrei agora, Deus mandou ontem, eu lembrou ontem para falar hoje aqui, eu vou falar para você. Se eu lembrei é para falar. O diabo, ele tem sempre uma vergonha preparada para tu e para mim, porque o papel dele é envergonhar a crente. Mas Jesus está aqui hoje. A vergonha que estava preparada para tu vai ser cortada e posta por terra, porque Jesus está entrando com providência naquilo que ia trazer vergonha para a tua família e para a tua casa. Deus está cortando agora, em nome de Jesus, todo laço de vergonha, todo laço de miséria, todo laço de destruição contra a tua casa, a tua família, está sendo cortado agora no nome do Senhor, porque Ele está no casamento, Ele está na casa, e o mal não vai prevalecer. Aí Maria chega, eles não têm mais fio. O que tem a ver com isso? O que tem a ver com isso? João 16, 21. Eu mandei um vídeo ontem, carpinando a terra lá ontem, sobre isso. Isso aqui é o retrato do mundo. A mulher que está dando a luz sente dores, sim ou não, mulherada? Porque chegou a hora, chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, né, Mirelle? Ela se esquece do... E a Jane querendo engravidar, irmão. Tu não sabe nada não, Jane. Tu não sabe de nada não, Jane. Pergunta para as mulheres que têm filho aí, que ela vai te falar. Ela se esquece do sofrimento por causa da alegria de ter gerado um filho no mundo. Manda mais um. Assim acontece com vocês, crentes. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez. Sim, Senhor. Crê nisso? Faz dias que você não vê um sinal de Deus. Tem dias que você não vê um sinal de Deus. Ele está dizendo, você vai ver eu outra vez. Eu vou entrar com providência outra vez. E você vai glorificar o meu nome. E vocês se alegrarão. Detalhe,
Ninguém tirará essa alegria de vocês. O vinho representa alegria. Enquanto tem vinho, tem alegria. Enquanto tem bebida, tem alegria. O mundo é assim. Enquanto tem festa, tem alegria. Enquanto tem balada, tem alegria. Enquanto tem carnaval, tem alegria. Acabou a alegria. Mas a alegria que Jesus dá, ela é eterna. Ela não se acaba. Você bebe e toma posse dela, e ela não se acaba. Pode faltar o dinheiro, a alegria está lá. Pode faltar o casamento, a alegria está lá. Pode faltar a música, a alegria está lá. Pode faltar a saúde, a alegria está lá. Porque a alegria que Ele vai dar para nós, ninguém vai conseguir tirar. Fui no mundo procurando pegar meu triste coração. Cada passo que eu dava eu não sabia, era pura ilusão. A verdade é que eu já havia deixado meu Jesus, o eterno Salvador. O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou. Até quando vou viver assim? Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, tu olhavas para mim. Pouco a pouco o seu pecado eu deixei, e olhando para Jesus, e da lama do pecado, mesmo errado, Jesus Cristo me ouve. Jesus me disse assim: sou eu que tiro as mágoas desse triste coração, te levo e te levanto dessa triste solidão, e curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram, mas eu fui um vencedor. Do pó das vidas estava, e o Senhor me levantou, e uma nova vida com Jesus eu encontrei. Foi eu, foi você. Ele deu alegria. Quantas vezes, irmão, no show, eu estava lá no show, 1h, 2h, e eu gritava: Deus, me tira dessa. Eu não sabia orar a Deus, eu não tinha comunhão com Ele, mas eu gritava: Deus, me tira dessa, eu não aguento mais essa pressão, eu estou perturbado, parece que eu vou morrer essa semana. E gritava calado aqui no peito, irmão, até que um dia Ele falou assim: ei, saia daí. E aí eu recebi força para sair daquele enrosco que eu estava, porque aquela alegria que o mundo dava para mim era temporária. Eu punhava uma máscara na cara para cantar a noite toda, mas quando acabava o show eu vinha para casa chorando. O diabo só tem migalha para nós, mas Jesus tem bênção para a nossa vida. Quantas vezes eu estava em churrascos lá na banda, e eu ficava de olho pensando: meu Deus, em casa não tem nada, minhas filhas estão sem comida, e aqui nesse banquete, eu acho que eu vou pegar um pouquinho, pedir para o cara um pouquinho dessa carne, vou levar para casa. Mendigando, irmão. Mendigava. Era um mendigo espiritual, um mendigo financeiro. Lembra uma vez, naquele dia me quebrou. Eu, quando trabalhava antes da bagunça, eu tinha dinheiro e tudo, fazia despesa com 2 carrinhos. Eu lembro que a Renatinha pequena, a Renata sempre foi sapequinha. Ela pegou o carrinho grande e falou: vamos encher. Eu digo: não, filha, hoje não. Hoje nós não vamos. Hoje nós vamos pegar só a fralda do Reinan e um frango. Era isso que o mundo tinha, irmão, nas noitadas. Esses cantores aí famosos comeram o pão que o diabo amassou. Eu falei: não quero essa vida para mim não. E aí paramos de pegar carrinhos, era frango e fralda e frango, com o dinheiro da noite. E cantando a noite toda: essa dupla boa, essa dupla é boa. E a dupla passando fome, mendigando. Aí trouxe o churrasco para casa. No outro dia acendi lá em casa churrasco. Renata chamou as coleguinhas dela: tem churrasco em casa. E eu ali com o coração sangrando, irmão, chorando: meu Deus.
cegueira. Você que é jovem aí, está pensando em ir para o mundo, está pensando em largar a casa dos pais, viver a sua, para com isso. O melhor lugar do mundo é a casa do pai. O melhor lugar do mundo é a casa da mãe. É lá que você confessa, você grita, xinga, você recebe apoio, você recebe repreensão. Mas é o melhor lugar do mundo, é a casa dos pais. Mendigando, irmão. É que um dia eu estava lá no show e 2 da manhã, o pessoal que estava no show lá, um povo que estava no show, eles anunciaram o assalto. Minha filha Rafaela, ela estava com 12 anos nessa época, não era crente ainda. Eu quero ir hoje com o pai, eu levei ela. E anunciaram o assalto, pegaram o rapaz que tinha a chave dos cofres lá, bateram bastante no cara, o salão cheio de gente ainda. Mandou todo mundo deitar no chão, nós deitamos também. Eu olhei, eu vi deitado no chão, eu olhei para minha filha com a mãozinha na cabeça. Eu digo, meu Deus, esse lugar aqui não é bom não. Olha minha filha, mão na cabeça para não morrer. Vou dar um basta nisso aqui. Aí eu comecei, Senhor, me tira dessa. Você está achando que o mundo é bom? Você acha que o mundo é bom? O mundo é amizade, o mundo te entende, o mundo não te repreende. Fica bravo com o pai e com mãe, porque mãe e pai repreende. Fica abraçando o mundo, porque o mundo concorda com tudo que você faz. O mundo tem um abismo para você, mas Jesus tem alegria completa para a tua vida. Toma posse nessa manhã. Tem choro, tem luta, tem, mas a alegria que Ele mandou para nós, ninguém vai conseguir tirar. Jesus tem coisas boas para nós. Efésios 3:20. Ele está guardando. Tem jargão de pregador que o pessoal critica, mas eu quero tomar posse dessa palavra nessa manhã. O melhor de Deus está por vir na tua vida. Eu quero profetizar isso sim. Tem religiosos que mas o pai está falando, o melhor de Deus é Jesus. Então, mas eu estou na terra. Nós estamos na terra ainda. Tu tem que pagar a conta de água, a conta de luz, aluguel. Tu tem que ter tua casinha. Tem que comer, dar comida para os teus filhos. E Ele sabe disso. Então o melhor de Deus está por vir ainda na tua vida. O melhor de Deus está por vir na tua vida. E na minha também. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Eu orava, irmão, a casinha que eu morava, eu falo isso com muito orgulho, tá? Não é menosprezando, depreciando a casa. Foi ali, meu irmão Ivan até falou, foi bom tu ter morado 27 anos na casinha apertada com teus filhos. Teus filhos hoje é tudo atrás de tu. Tu foi para Suzano, foi tudinho atrás. Meus netos tudo atrás de casa, no meio do mato lá. E aí, aqui, filho, tá tudo juntinho. Família tem que estar junto. Família tem que estar junto. Família tem que estar unida. Família separada, o diabo entra. Família que não concorda, o diabo entra. Mas família unida, ele não acha brecha. Porque família unida, Deus habita, Deus trabalha, Deus cura, Deus restaura, Deus transforma, Deus supre. Casinha que era tão apertadinha que quando a minha esposa e eu estávamos ali trocando de roupa para ir para a igreja, um tinha que sair para o outro esticar o braço, tocava os braços na parede, né, Socorro, né, Bianca? Deus não é uma casinha maior. E os profetas, eis que Deus já te tira. Tinha gente que ia lá em casa por dó profetizava. Eu estou sentindo, o que você está sentindo? O que? Que Deus vai te dar uma casa maior, cara. Deus vai te tirar daqui, amém. 16 anos profetizando. Eu digo, essa casa não é. E a casa? Deus tem o melhor, Deus tem o melhor. Eu pedi uma casinha maior, Deus me deu uma casa bem maior. A garagem tem 3,5 por 12 a garagem. Cabe 3 carros na minha garagem. Hein? É a casa mais humilde lá. O resto é tudo chácara. A mais humilde é do pastor, que tem as sombras das árvores na frente. E eles arrancaram as árvores para poder fazer chácara. Aí eles querem uma sombrinha, vão para onde? Para a casa do pastor. A casa tem 6 metros de largura por 12. Tem um quintal atrás, que ontem acabei de plantar milho e mandioca lá atrás ontem. Tem graviola, tem limão, tem banana.
Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Toma posse dessa palavra nessa manhã. Eu não sei o que está pouco aí, mas Deus vai multiplicar, Deus vai fazer crescer. Eu queria essa música com baixo. Vamos mandar ver aqui agora, Deco. Aí, Deco, essa música. Nem me deu o microfone. Humilhação. Jeremias 29:11. Deus está formando Alabadamas. Deus está preparando a vitória. Ei, Rafael. Deus está preparando a vitória, a bênção. Toma posse, irmão. Você sabe que eu não tenho esse jargão aqui comigo, né? Se eu estou falando essas coisas aqui, vai tomando posse. Eu não sou aquele pastor que fica, receba a tua vitória. Não, recebe a palavra de Deus nessa manhã, toma posse. Porque Deus tem projetos maravilhosos na tua vida espiritual, na tua vida conjugal, na tua vida social, na tua vida mental, em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Porque sou eu que conheço. Ou eu bem sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Declara quem? O Senhor, não sou eu. Planos de fazê-los prosperar. Aleluia. Eu acho que quem não quer prosperar? Eu quero. Quem não quer? Quem não quer? Prosperar, irmão. Mês passado a gente estava ali com o carro parado, sem nenhum real no bolso, pagando ainda um motor que foi aberto há 7 meses atrás. Aí vamos abrir o motor de novo. Falei, dona Márcia, e agora, dona Márcia? Vamos pegar emprestado, depois nós vemos, Deus proverá. Aí você fica perguntando onde é que está a pastora. O pastor está ganhando dinheiro para pagar, irmão. Deus abriu as portas. É o escape de Deus na nossa vida. E ela me dá dinheiro. Eu vou dar dinheiro para tu de Uber hoje. Não, eu vou de onde mesmo. Porque o carro meu é dele, não é meu. A obra é dele, a igreja é dele, os irmãos são dele. Eu estou aqui, os irmãos estão aqui. Ele não vai suprir a necessidade? Vai. E Deus tira a pessoa que não tem entendimento e põe o crente. Porque a minha esposa, ela estava esporádico, né? 2 vezes por semana ela ia. Aí a outra caiu na besteira de pedir aumento para o homem crente. O dono lá é crente, lavado e remido no sangue do cordeiro. A mulher foi lá intimar o homem. Aí o homem falou assim, vou dar suas contas. Dona Márcia quer ficar? Bem sei eu os pensamentos que eu penso sobre vós, pensamentos de paz, de fazer vocês prosperarem, não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu termino aqui. Ele tem transformação para nós. Ele tem transformação para nós. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Tem transformação. Irmão, Deus me transformou, irmão. Pecador miserável que nem eu, e continuo pecador miserável. Mas, irmão, o que Deus transformou a minha vida, transformou a sua, não está no gibi, não é? Sim ou não? Ele transforma, irmão. Ele pega do monturo o necessitado, o pobre, e faz assentar no meio de príncipes. Ele pega aquele mendigo que ninguém dá nada, sujo, maltrapilho, e faz dele um pregador. Ele pega o enganador, um cara roleiro, um cara de lábias fáceis, um cara mentiroso como eu, um beberrão, tocador da noite, fumador de cigarro, cobiçador da mulher dos outros, para colocar nesse dia de hoje e pregar para você, dizer que ele tem transformação para a tua vida. Assim, aquilo que parece que já era, parece que morreu, parece que não vai, nessa manhã Deus tem transformação. Quem recebe essa palavra, levanta a tua mão e começa a glorificar o nome do Senhor. Eu estou falando de mim.
vergonha não. Tem gente que não gosta de falar. Fala meus podres não. Tu tá perdendo. Tu é quê? Não é nada. Falando de mim. Dona Márcia me catou debaixo da cama da outra. Escondi lá. Porque eu era um... Repita aqui o termo, tá? Eu era um vagabundo. Mentiroso. Enganador. Boca suja. Tudo era um palavrãozinho. Chamava. A boquinha, a linguinha afiadinha para dar resposta. A linguinha afiadinha para dar resposta. Aí Deus me levou para Deuteronômio 8. Fez eu passar fome. Fez eu chorar. Fez eu ser maltratado. Fez eu ser humilhado. Esfregou minha cara no chão. Aqui comigo é assim, ó. Aqui, ó. E tu não quer ser humilhado, não. Quer ficar com aquele nariz empinado toda a vida. Ele faz assim, irmão. Mas não é para matar nem para destruir. Fui pego debaixo da cama da outra. Dona Márcia quase mata a outra mulher com a faca no pescoço. Você vê como é que estava a minha vida. Por isso que eu clamava: Deus, me tira dessa, eu não consigo sair. Eu não consigo sair, Deus. Outro dia amanhecia com remorso no coração, irmão. Porque eu tenho remorso e tenho arrependimento. Eu vivia com remorso. Eu fazia as cagadas, fazia as misérias. E aí no dia amanhecia triste. E então eu só tinha o remorso. Tem crente que é assim. Ele ainda está só no remorso. Mas o que Deus quer é arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, é metanoia, é mudar. No grego é mudar o endereço. Estou indo sempre para a destruição, agora mudei de direção e vou buscar a presença de Deus. É arrependimento. Crente que não se arrepende, irmão, o crente que não se arrependeu, o ser humano que não teve essa transformação, não tem mudança. Hoje está bem, mas amanhã cai de novo. Depois está bem, depois cai de novo. Está faltando arrependimento. Por isso que o apóstolo Pedro, quando o povo estava compungido, coração triste, falou: e agora o que faremos? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis a virtude do Espírito. Assim todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados. Cadê os que estão sendo transformados? Deus tem transformação nessa manhã. Tem coisa que a gente precisa mandar embora, sim ou não? Ah, pastor, mas já tenho 30 anos de igreja. É você mesmo. Tem coisa que precisa mandar embora. Transformação nessa manhã, segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ah, pastor, eu tenho umas coisinhas que eu não consigo, sabe, pastor? Eu não consigo não, pastor. Eu tento, mas não é assim. Eu até quero, pastor. Eu não consigo, pastor. Aí, ó, Deus me liberta. Ó, Deus me liberta. Irmão, a libertação não é só oração não, viu? Oração é formado por duas palavras: orar e ação. Tem crente que só ora, mas não age em nada. Eu estou orando, viu, para Deus salvar meu marido. Eu estou orando para Deus salvar minha mulher. Eu estou orando para Deus salvar meus filhos. É orar e ação. Oração. Tem que ter ação. Eu oro, mas também entrego o currículo. Eu oro, mas também vou visitar. Eu oro, mas também estou fazendo uma atitude, estou fazendo algo. Não fica esperando só para Deus fazer, não. Os servos tiveram que encher as talhas de água e levar para o mestre de cerimônia. Essa parte Jesus não fez. Foram os servos que fizeram. Tem coisa que Jesus não vai fazer. É você que tem que fazer. As talhas têm que ser cheias por nós. Aleluia. Levar ao mestre sala é nós que levamos. É obediência. Mas a transformação em água e vinho, aleluia, é Jesus quem faz. Ele tem o poder de fazer a transformação. Cadê o baixo? Está ali já, na guitarra. Vamos cantar bem bonito. Quantos foram transformados? Deixa eu ver. Fique em pé, por gentileza. Vamos tomar ceia daqui a pouco. Deixar o Rafael ministrar a ceia, Rafael.